Vamos lá, pessoal. Segunda parte aí, nossa aula, né? A esplenomegalia. Esplenomegalia é o aumento volumoso do braço, principais causas infecciosas: hepatites, endocardite bacteriana, sífilis, tuberculose, entre outras, certo? A hematológicas são as leucemias, linfomas, anemias hemolíticas, anemias. As parasitárias são a hipertensão portal, cirrose, trombose de veia porta, trombose de veia suprahepática. Vamos lá. Esplenomegalia, aumento do baço, como a gente já falou, certo? A forma de autotratamento: evitar esporte de contato e usar cinto de segurança ao andar de carro. Pode reduzir o risco de uma ruptura do baço. Manter a vacinação em dias pode reduzir o risco. Você deve marcar uma consulta com o médico, pessoal. Aí, se tiver febre, perda de peso involuntária, dor na parte superior esquerda da região do abdômen, especialmente se for intensa ou pior com a respiração profunda. Tá bom? Sempre consultar um médico aí em caso de qualquer tipo de dor para fazer a avaliação certinho. Olha só o baço normal e o baço de forma aumentada, certo? Aqui não deu para carregar todas as imagens, mas a gente consegue ver aí um pedacinho do baço em forma de dimensões anormais, certo? Câncer de fígado. Câncer de fígado é dividido em duas categorias: o primário do fígado e o secundário, ou metástico, certo? Que é originado em outro órgão e que atinge também o fígado. O termo primário do fígado é usado nos tumores originados no fígado, como o hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, tumor maligno primário, mais frequente, que ocorre em mais de 80% dos casos. Colágeno carcinoma. Colágeno carcinoma, papai. É uma doença rara, certo? É um câncer nos tubos delgados que transportam o fluido digestivo de bilis pelo fígado. Esse tumor ele é responsável por 5% dos casos primários no fígado, certo? Acontece na região do fígado. Forma de tratar: auxílio médico. Os sintomas desse doença, certo? Dores locais na região do abdômen e no corpo é febre e fraqueza. Também é comum coceira, fezes brancas, fezes claras, fosfatase alcilina elevada, nódulo no abdômen, pele e olhos amarelos, perda de peso ou urina escura. Mais um exemplo, certo? Do problema aí na região do fígado. Agora em imagens tomográficas, me mostrem onde está a lesão, onde se localiza a região que estamos falando. Mandem uns prints aí com as explicações, as abreviaturas embaixo. Hepatocarcinoma, também conhecido como carcinoma hepatocelular, certo? Uma lesão que acontece em uma determinada área do abdômen, certo? Que atinge aí o fígado. E também é uma doença bastante rara, certo? Ela ocorre mais comumente em pessoas com doenças hepáticas, principalmente com hepatite B e C crônica, tá bom? Os sintomas dessa doença é dor no abdômen, como qualquer outra que já falamos nessa região, um inchaço ou líquido no abdômen, e é também comum a perca de peso, fraqueza generalizada, insuficiência hepática, pele e olhos amarelos e a perda do apetite, tá bom? Forma de tratamento: medicamentos aí não tem, a quimioterapia mesmo, procedimento médico, injeção percutânea do etanol, quimiomobilização, certo? Ablação por radiofrequência. A cirurgia também é um dos instrumentos utilizados aí no tratamento, e depende também do estágio da doença, certo?
pode incluir no estágio da doença, de acordo com cada estágio, pode incluir a cirurgia, o transplante, né, congelamento ou o aquecimento das células cancerígenas e quimioterapia. Olha só, a região lesionada. Metástase, né? Vamos falar um pouco sobre metástase. O que é metástase? Alguém sabe me dizer? Alguém se habilita a me falar lá no PV o que é uma metástase? Metástase, pessoal, é um problema, certo? Que dá na região. Pode ser considerado como um câncer, mas é um problema que atinge um órgão, certo? Quando o câncer se diz além do local, né? Quando tem um órgão com câncer e ele acaba se espalhando para o órgão mais próximo, certo? Então a gente chama de metástase, ele acaba compartilhando o câncer com as regiões mais à frente. A metástase ela pode ocorrer quando as células cancerosas viajam através da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos para outras áreas do corpo. Então é muito facilmente, pode-se um órgão do corpo humano, ele pode ter a metástase e compartilhar esse tipo de tumor, essa tumoração com outro órgão. Os estudos na necrópsia mostraram que pacientes que morrem de alguma forma de câncer podem apresentar metástases para o fígado em até 35% das vezes durante o curso da doença. Hemangioma. Hemangioma, hoje a gente está pegando só os casos bons. Hemangioma é um tumor benigno, certo? O que é? É uma lesão que são associadas a não ser que ulcerem e apresentem dor. Essa lesão, pessoal, assintomáticas, elas são vários vasos sanguíneos, são um acúmulo deles em uma certa região do corpo. Pode acontecer na base da pele ou nos órgãos, né? Acontece muito aí com as crianças, nascem com esse tipo de tumor, chamado hemangioma. Ou seja, é um acúmulo anormal dos vasos sanguíneos na pele ou nos órgãos internos. Os hemangiomas são bastante comuns na pele, mas podem aparecer em vários órgãos como o fígado, o baço, o pâncreas e até mesmo na boca ou em bolsas sinoviais. É um tumor benigno, porém mal delimitado. As lesões desse tumor, elas são de pequenas dimensões e não ulceram. Aquelas que não apresentam risco de comportamento, pessoal, estético e não prejudiquem o funcionamento de um órgão, podem ser simplesmente acompanhadas de intervalos regulares, certo? As que não estão ulceradas, tá bom? Existem drogas, né, mais empregadas atualmente para o caso que requer tratamento. São beta-bloqueadores orais. O paciente ingere, tá bom? Para poder fazer ali a boa circulação naquela região e possa conter ali para que não ulcere a região, que não se acabe agravando o problema. Caso haja indicação de tratamento, o que determina pelo médico, ele deve ser iniciado o mais precocemente possível, já que os hemangiomas atingem 80% do seu volume total nos primeiros 4 meses e devem ser mantidos durante todo o primeiro ano de vida. Outros métodos que podem ser utilizados incluem beta-bloqueadores tópicos, que são os colírios, laser, corticoides orais e cirurgia. Tá bom? Isso quando é o recém-nascido. A gente pode encontrar esse tipo de problema, pode encontrar o hemangioma também em adultos, né? Mas no adultos causam o agravamento um pouco mais rápido. Então, em órgãos internos, tá bom? Então, difícil de se diagnosticar e quando se diagnostica, tem um diagnóstico preciso desse problema que o paciente já vem reclamando, com certeza há meses e meses, já está em um estado terminal e aí não conseguimos mais ter o mesmo retrocesso quando encontramos uma criança, tá bom? Olha só, região lesionada, deu uma escurecidazinha no letra D, né? E aí contraste na região, tá bom? Olha só, imagem com a lesão. Câncer pancreático, né? Câncer pancreático. O que é o câncer pancreático, né? Ele começa no órgão que se encontra atrás da parte inferior do estômago, ou seja,
O pâncreas se localiza nessa região. O pâncreas secreta enzimas que auxiliam na digestão e hormônios que ajudam a regular os níveis de açúcar no metabolismo. Este tipo de câncer costuma ser detectado tardiamente, se espalha rápido e tem um prognóstico ruim, certo? Câncer pancreático. O câncer pancreático é altamente letal, talvez porque parece benigno, mas não. E quando se descobre o câncer pancreático já é tarde demais. Os tumores de pâncreas são raros antes dos 30 anos e mais comum entre os 60 e os 70 anos de idade. Os sintomas do câncer de pâncreas no corpo, fadiga ou perda de apetite, e é também comum náuseas, olhos amarelos, pele e olhos amarelados, perda de peso ou urina escura, tá bom? Forma de tratamento pode incluir a remoção cirúrgica do pâncreas, radioterapia, quimioterapia, tá bom? Olha só. Tumor em região do pâncreas. Circulei o pâncreas, tá bom? Mostrando ali a região que está lesionada, tanto na imagem 1 como na imagem 2. Metástase pancreática, como a gente já falou, certo? É o tumor que está localizado em certo órgão e acaba compartilhando esse tumor com outro, né? A metástase. Então a gente tem a metástase do pâncreas para o órgão mais perto, que está localizando aí, ilustrando aí abaixo. Eu quero para vocês me mostrar aonde está a lesão e qual é o órgão que está sendo lesionado próximo ao pâncreas. No caso aqui eu tenho um corte axial e tenho um corte coronal. Então eu tenho as setinhas demarcando uma área e tenho a setinha marcando outra área. Então eu quero para vocês me descreverem aí. O exame está contrastado. E aí por último, né, para a gente falar que é muito raro acontecer, encontrar-se corpo estranho dentro da região abdominal. Ou seja ele por perfuração, né, por trauma aberto, ou seja ele por movimentação cirúrgica. Fez a cirurgia e acabou caindo ali sem consentimento dos profissionais, um material que não poderia permanecer ali dentro e ia ser descoberto algum tempo depois. Então a gente tem como exemplo aqui de um corpo estranho, uma caneta, certo? Que estava aqui dentro do abdômen e foi localizada com uma tomografia. Então é feita a tomografia, ver se lesionou algum órgão, se está causando algum dano, para poder ser feito aí os próximos exames físicos e clínicos para poder fazer a retirada cirúrgica, tá bom? A gente vai encerrar essa primeira parte por aqui e aí daqui a pouco tem mais.